Sabe quando você recebe algo de uma área que não é o seu domínio? Foi o que aconteceu comigo. Eu tive uma palavra, né, de um estudo que eu tô fazendo sobre a vida de Ló. E essa palavra fala sobre empresários. Fala sobre ascensão e queda de empresários. E eu achei muito interessante resolver falar alguma coisa sobre isso. Você conhece alguém que andou, né? Alguém que andou com quem sabe, um empresário que cresceu andando com o outro, aprendendo com o outro, caminhando com o outro. Alguém que cresceu na vida aprendendo a fazer com quem estava fazendo, que eu acho que esse é o método certo. Depois essa pessoa se tornou sócio e depois da sociedade grande, o negócio bombando, ele achou que ele podia andar sozinho, então ele rompeu com a sociedade que ele tinha antes. E como ele dominava do assunto, ele continuou e cresceu e avançou sozinho, longe da sociedade, porque ele dominava bem. E ele começou bem, mas depois terminou mal. Você conhece alguém assim? Que começou muito bem, aprendendo, andando junto, crescendo, mas daqui a pouquinho ele caiu. Caiu e sumiu. Sumiu. Eu conheci algumas pessoas assim. E eu conheço história de pessoas assim. Qual que é o segredo então? Qual que é o segredo de você começar bem, crescer bem e continuar bem? Será que a história de Ló tem alguma coisa que pode falar pra gente sobre isso? Eu gostaria de falar sobre os erros e acertos do empresário Ló, sobrinho de Abraão. O que esse senhor fez que levou a subir na vida rápido, não rápido, mas subir na vida, e o que o levou a cair do patamar que ele estava? Eu acho que é basicamente isso. Quando Ló saiu de Harã com Abraão, ele saiu na verdade porque ele viu Abraão sendo chamado por Deus e ele pensou assim: opa, isso aí vai bombar e eu quero estar presente nisso aí. Que não é nada de errado, né? Não tem ambição nisso, certo? E se você pensar assim que você está acompanhando a visão de alguém e você acha que a visão é top, e quando você vê alguém, Deus chamando alguém, você pensa assim: opa, isso aí é bom, eu quero participar disso. Mas a visão é da pessoa e você está pegando uma carona nela. Foi o que aconteceu com Ló, né? Ele tinha mais ou menos seus 35 a 40 anos. E a história dele acontece lá em Gênesis 12, capítulo 4. Nó, e lá fala assim que Ló foi com Abraão. Então Deus chamou Abraão e Ló foi junto com ele, porque achou que a história ia ser muito boa. Eu quero participar disso, eu quero crescer com isso. É interessante que às vezes a gente vê uma ideia, a gente vê um chamado, a gente vê uma visão e a gente vê um negócio legal, uma ideia boa, e a gente quer fazer parte daquilo ali, né? E a gente que às vezes não somente quer fazer parte, mas a gente talvez queira desembolar a ideia que a pessoa teve. Mas isso é a visão, a ideia, é o negócio do outro. Talvez isso não funcione pra gente. Mas a gente só vai perceber isso quando a gente colocar em prática, né? O aprendizado de Ló foi o processo normal e convencional do crescimento de um empresário convencional, né? Então, quando a gente vê Ló aprendendo, a gente vê assim, ó, essa é a caminhada de crescimento de um empresário, aprendendo com quem está fazendo. E o tempo de aprendizagem dele foi legal, porque ele participou da vida de Abraão nos tempos de fome e nos tempos de dificuldade. Tempos de fome, mas tempos também de ascensão. Ele viu Abraão tomando as decisões erradas e ele viu Abraão tomando as decisões certas.
Ele acompanhou o processo quando Abraão estava caindo e acompanhou quando Abraão estava subindo. Ele viu quais são as decisões erradas que faz descer e ele viu as decisões erradas que faz subir. Tudo porque ele estava perto de Abraão. Então, nada mais do que justo do que aprender o que funciona e aprender o que não funciona. Não é assim que a gente faz? Então, com Abraão, ele aprendeu a criar o gado. Ele aprendeu a destrinchar um gado. Ele aprendeu a salgar aquela carne para que ele pudesse vender depois. E ele aprendeu a administrar as riquezas que você tem quando você vende o seu produto, porque ele aprendeu a administrar a venda da pele, da carne, dos chifres, dos ossos que dá para fazer ferramenta. Tudo isso ele aprendeu com Abraão. E esse é o processo certo. É interessante que a gente vê muitas pessoas aprendendo a fazer negócio porque fez uma faculdade. Mas o normal e o convencional é quando a pessoa aprende fazendo. Aí sim, quando ele está presente, na hora que esse empresário está fazendo. E presente na hora que esse empresário está errando. Presente na hora que o empresário está acertando a mão. E Ló cresceu com Abraão, sendo empregado de Abraão, estando ali presente junto com ele, aprendeu tudo que ele podia fazer. Até que um dia Ló resolve falar assim: Abraão, eu quero cuidar das minhas coisas, eu quero ser líder também. E é como se ele cuidasse da filial dele. E Ló começa. Ele deixa de ser empregado e agora ele vai ser um líder, ele vai ser patrão. E as decisões de líder são diferentes das decisões de patrão. Né? São novas leis, são novos princípios. A gente não consegue pegar os princípios de empregado e aplicar os princípios de patrão. Não é assim que funciona a coisa. E ele aprendeu também essas leis de patrão com Abraão. Pronto. Interessante que antes ele aprendia ordens, agora ele está dando ordens, ele está ministrando ordens. Agora ele vai descobrir o que é brigar com funcionário, atrito com as pessoas, demissões e os erros que ele comete em demissões. Eu lembro que eu recebi uma ordem uma vez de demitir um funcionário, porque ele errava muito. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no lugar foi demitir esse funcionário. E depois descobri que ele errava muito porque ele estava sempre no centro de todas as decisões. E foi um erro meu demiti-lo. E decisões erradas na admissão de funcionários. Às vezes você admite alguém descuidadamente e depois esse funcionário começa a te dar problema. Tudo isso são assuntos que Ló começou a discutir. Eu lembro que uma vez eu contratei um rapazinho e eu não programei esse rapazinho para trabalhar. Eu simplesmente chamei, combinou o salário, as coisas e botou para trabalhar. E pensa um rapazinho ruim de serviço. Chamou o segundo rapazinho e ele veio para trabalhar. Esse eu programei o estágio, a vontade dele de aprender, a vontade de crescer dentro da empresa. E foi um tiro certo. Então, erros e acertos na admissão e nas demissões. Ele aprendeu o que é perder o sono quando a produção cai, quando as vendas não acontecem, quando todo o trabalho não dá resultado. Tudo isso ele aprendeu, trabalhando agora como líder. E Ló foi top como líder da filial. E ele cresceu, bombou, deu certo e cresceu. Agora chegou um novo estágio de Ló, quando ele toma a decisão de andar sozinho. Agora ele quer a sua empresa. Antes era Abraão e Ló limitada. Agora ele quer só Ló limitada. Ele não quer mais uma empresa com Abraão. Ele quer andar sozinho. E ele quer andar sozinho por quê? Porque agora ele está tendo problema com aqueles que ensinou para ele, que o ensinou. Ele está tendo dificuldade para andar e estar junto com aquele que ensinou para ele. Agora parece que ele sabe mais do que aquele que ensinou para ele. Agora não é mais nós, eu e Abraão. Agora é eu e ele. Mudou o processo. Quando Ló quer ser agora
dono da empresa, de sua empresa independente, ele quer romper com a sociedade, pronto. Nesse momento ele quer andar por suas próprias pernas, só que ele ainda não aprendeu sobre essas coisas ainda. E é interessante que Abraão vira um problema para ele. Não dá mais para conviver do lado de Abraão. Não dá mais para andar com esse cara que me ensinou. Ele é um problema. Ele está me atrapalhando crescer. Já ouviu gente reclamar assim? Ele está me atrapalhando crescer. E eu preciso sair de perto dele, eu preciso caminhar com as minhas próprias pernas para poder continuar crescendo, porque ele está me freando. E aí Ló se separa de Abraão. Ló toma a decisão de ir para um lado e Abraão vai para o outro. E Abraão fala com ele, então, meu querido, escolhe para onde você quer ir. E eu vou para o outro lado. E assim foi. E eu acho que esse foi o primeiro passo errado. Porque a gente precisa tomar uma decisão. Eu quero ser empregado? Sim, eu entendo as necessidades de empregado. Eu quero ser líder? Sim, eu entendo se eu posso andar, transitar nas leis de líder. Eu quero ser patrão? Eu entendo as leis que transitam essa coisa de patrão. Eu quero isso. Eu quero o sacrifício que isso traz para mim. E Ló ganha um cliente novo, Sodoma. E ele leva todo o seu rebanho do lado daquela cidade e ele começa a andar lá. E ele começa a negociar com aquele pessoal. Ele vai lá para perto. E Sodoma é um excelente cliente. Dá muito dinheiro. Muito dinheiro. Uma coisa interessante que a gente tem que observar aqui é que às vezes a gente acha que a gente está tendo problema em alguns lugares, problemas com a nossa liderança, problemas na empresa ou na igreja, e a gente acha que por causa desses problemas a gente tem que sair. Não. Às vezes os problemas não significam que porque eu estou tendo problema eu tenho que sair. Às vezes significa que eu tenho que fazer pequenas correções ou grandes correções, mas não que eu tenha que ir embora. E esse é um erro muito comum. Pessoas com problemas na empresa, chega um certo ponto que ele fala com o chefe, manda embora, eu quero ir embora. Sócios com problema um com o outro, chega num ponto que ele fala, me dá o que é meu que eu estou indo embora. Membros em igrejas têm problema com seus pastores e dizem, para mim não dá mais, eu quero ir embora. Não é porque a gente está tendo problema que significa que a gente tem que ir. Às vezes significa que a gente tem que fazer pequenas correções ou grandes correções. Não é porque o lugar está errado para mim. É porque eu estou tomando algumas decisões erradas e eu preciso corrigir isso aqui. E aí qual que é o meu lugar? O meu lugar é como empregado, como chefe, como gerente, como patrão, dono. A questão é que se eu começar a me perder nesse nível que eu estou, eu vou subindo degraus. Se eu começar a me perder, é melhor dar um passo para trás. É melhor recuar um pouquinho. Eu deixar um pouquinho. Porque algo está claramente dizendo para mim que um passo que eu dei está errado. E a gente costuma não olhar para trás, dar passo para trás quando as coisas estão indo, quando está prosperando, o negócio está indo bem. Só estou tendo atrito com o meu patrão, com o meu funcionário, com o meu pastor, com o meu compadre, mas as coisas estão indo bem. Mas não. É o primeiro passo para as coisas começarem a dar errado. Quando eu começo a ter atrito e eu não faço uma análise e um julgamento desse atrito. E aí sim, aí é um problema. E Ló começou a negociar com Sodoma, mas ele pensava assim, olha, é Sodoma para lá e eu para cá. Eu sei que tem algumas coisas erradas nessa cidade aí, mas eu não quero nada com eles. Eu quero chegar aqui, vender minhas ovelhas, a carne, a pele, pegar o dinheiro e morar na minha tendazinha lá. Ele morava em tenda, né? Por quê? Porque o chamado de Abraão era para circular a terra e não para ficar na terra. Mas Ló resolveu se estabelecer do lado de Sodoma, mas ele ainda morava em tendas. Então a questão dele é, ó, vocês estão errados, vocês ficam para lá e eu para cá. A gente faz negócio, mas a gente não se mistura, né? Ele não fez uma leitura de onde vem a prosperidade dele, e isso é uma das coisas que a gente tem que observar. De onde vem a minha prosperidade? Quem é o meu maior cliente? Que tipo de influência esse maior cliente traz sobre mim?
Ele sabia que a prosperidade de Abraão vinha de Deus. Mas e a dele? De onde vem? A prosperidade de Abraão vinha de Deus, mas a de Ló vinha de Abraão. Abraão recebia porque estava perto de Deus, mas Ló recebia porque estava perto de Abraão. E isso é importante em detectar, porque se a minha prosperidade depende de estar perto de fulano de tal e eu distancio, é o meu primeiro passo para cair. Se vem de Deus, mas existem pessoas que são abençoadas porque outros estão perto dele. E isso é uma leitura que tem que ser feita. E deixar Abraão foi um erro para ele. Deixar o Abraão ir embora e caçar o seu caminho foi um grande erro para ele. Porque ele não tinha aprendido esses princípios ainda. Existiam princípios que Ló precisava continuar recebendo. E ele começou a deixar os princípios que Abraão praticava. Então, peregrinar e não morar no lugar era um princípio sério. E ele tinha recebido isso porque ele estava peregrinando, agora ele vai morar. Não é? Agora, Abraão não é mais meu tio, o cara que me ensinou. Agora é o meu concorrente. A minha relação com ele mudou. Agora eu tenho que ganhar dele na concorrência. Eu tenho que vender para os mesmos clientes que ele vende. Então, a minha relação com ele mudou. Eu já não estou perto de Abraão como eu estava antes. O interessante é que quando Abraão fala com Deus assim, Senhor, eu não tenho herdeiro. O meu herdeiro é o meu servo Damasceno que está na minha casa. E por que ele não falou que o meu herdeiro é Ló que está na minha casa, meu sobrinho? Porque Ló já tinha perdido esse lugar há muito tempo. Esse era o lugar de Ló, perto de Abraão, como herdeiro dele, como pessoa de confiança. É aí que Ló deveria ter ficado. É aí que ele deveria ter ficado, só que ele não entendeu isso. Ele achou que o crescimento dependia dele andar o mais distante possível de Abraão. E como ele é meu concorrente, eu tenho que correr atrás do que é melhor. Eu tenho que correr atrás dos clientes maiores. E quando ele bateu o olho em Sodoma, ele falou assim, esse cliente é meu. Esse lugar é meu. Isso aqui não é do meu tio, não. Bocou Sodoma. E o tio dele pegou as ovelhas e saiu caminhando por Canaã. E é interessante que quando ele estava perto de Sodoma, as pessoas de Sodoma que eram más, elas começaram a olhar para Ló e ver a justiça dele. E começaram a desejar que ele estivesse com eles na cidade. E isso começou a influenciar Ló, e Ló negociava antes, agora está se relacionando, agora está discutindo as coisas da cidade. Ló é chamado para sentar à porta, porque quem sentava à porta tomava decisões e ajudava nas decisões dos líderes da cidade. E Ló estava lá no meio deles agora, sentado. Poxa, para todo mundo isso é um crescimento, não é? Ele fazia negócios, agora ele é um dos juízes da terra. Isso é um crescimento. Senta no meio deles. Agora, aquelas pessoas que eram ruins queriam os conselhos de Ló, porque ele era justo, e quem é justo sempre tem coisas boas para dizer. E eles queriam os conselhos dele. E Ló, o que faz? Sai de morar nas barracas e vai morar numa casa. Ele compra casa no meio deles. A ordenança era o quê? Peregrinar, morar em barracas. Agora Ló está comprando casa no meio deles. A prosperidade está aumentando, agora tem condições de ter uma casa. Então eu vou morar no meio das pessoas que compram e vendem comigo e que eu os lidero. Agora o seu perfil de negócio começa a mudar. Só que ele não percebe que ainda é para pior. O seu negócio original saiu todo. Está todo fora do que era original. Aquela estrutura que ele aprendeu a administrar era a estrutura em que ele está deixando para trás. E essa mutação da empresa tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente sai daquilo que a gente domina e começa a aventurar num território novo e a gente não percebe que está perdendo território, que a gente está caindo, que a gente está diminuindo. Parece prosperidade, mas são os primeiros passos do erro. E Ló decide assim, se eu negocio com eles, estou no meio deles, julgo a causa deles, por que eu não posso casar minhas filhas com eles?
Pequenas decisões lá atrás. Lá começou com Ló, tomando a decisão com o tio, falou: tio, eu quero ter carreira solo na empresa. E agora ele está trazendo as suas filhas para casar naquela cidade, que ele não concorda com os princípios deles. O interessante é que quando Abraão recebeu uma ordem, né, quando Abraão queria casar seu filho, Abraão se preocupou: não vou chamar ninguém dessa terra. Mandou um servo ir lá na casa do tio dele, do parente dele, para buscar uma esposa para o filho dele. Mas Ló não. Ló ia casar suas filhas naquela cidade corrompida, que a gente vai saber depois como eles eram tão corrompidos. E Ló precisava, por quê? Agora eu sou importante aqui. Como que eu sou importante aqui, eu não quero casar minhas filhas aqui? Já está mudando bastante. E aí Abraão recebe a visita do anjo. Interessante que quando Abraão entra numa guerra com os 5 reis, Abraão ele leva 318 homens que nasceram na sua casa. Então era o tamanho e o império de Abraão em pessoas. Ló cresceu tanto que começou a brigar um com o outro. Logo ele desceu para Sodoma com um número parecido de empregados e servos e servas. 318. Quando o anjo chega e fala assim: Abraão, nós vamos destruir Sodoma. Abraão, Ló está lá. Deus, se houver 50 justos naquela cidade, o Senhor destrói. Presta atenção. Abraão sabia que o rendimento de Ló havia caído. Por que Abraão não disse assim: Senhor, se houver 318 homens lá, o Senhor destrói? Não. Ele caiu para 50, porque ele sabia que aquele povo influenciaria Ló. E ele ia contaminar os empregados e a família de Ló. Então Abraão cai o padrão, diminui, vai lá para 50 e diz assim: por 50 o Senhor destruiria? E Deus diz assim: uma cidade daquele tamanho, do tamanho de Belo Horizonte ou mais, se tiver 50 eu não destruo, mas vou destruir. E Abraão fala assim: deixa eu só pedir mais uma vez, 45. Deus fala assim: não destruo, mas ainda vou destruir. Porque lógico, não tem 45. Aí Abraão: Senhor, não fica nervoso comigo, 40. Deus: vou destruir. Tá, Senhor, mais uma vez eu vou te pedir 30. Porque Abraão pensou: puxa vida, de mais de 300 homens, não é possível que 30 não permaneceram justos. Porque eles aprenderam a ser justos aqui na nossa tribo. E Deus: não. 20, Senhor. Não. 10, meu Senhor. E Deus disse: não. Não tem 10 justos. Olha, por que Abraão não ficou lá? Por que Abraão não quis habitar com Ló naquela região, já que a região era tão boa para gado? Porque ele sabia das influências que aquele povo traria sobre o povo dele. E esse é o veneno, você colocar o seu povo em influência com o povo estranho. Você colocar a sua empresa em paralelo com pessoas que não têm princípio. Você pegar a sua família e colocar em paralelo com famílias que não têm princípio. É inevitável, a influência vai acontecer. Eles vão te influenciar. Você pode dizer assim: não, eu sou justo, eu não vou deixar eles mudar minha cabeça, não. Esse não é um terreno seguro. Pode ser que eles não mudem a sua cabeça, mas tudo à sua volta vai mudar por causa deles. Que nem todos são igual a você. O interessante é que a gente acha que as pessoas podem fazer errado perto de nós, mas não vão nos influenciar. Mentira. Esse ambiente que você está, ele te influencia. É interessante quando Jesus falou assim: dono da vinha, corta aquela árvore. E o empregado falou assim: não, Senhor, deixa eu mudar a terra em volta dela. Mudando a terra, ela vai dar frutos. Esse é o negócio. Você pega a sua empresa, a sua família, os seus amigos e leva para o lugar onde a terra é ruim. Vai influenciar. O caminho é pegar e trazer onde a terra é boa, porque vai influenciar. E só de Ló já estar perto deles já era um erro. A índole daquele povo não era boa, mas eu não sou contaminado. E realmente Ló não foi.
mas tudo em volta dele foi. Já viu pessoas falando que querem evangelizar os outros, então, ó, eu tô lá, eu vejo eles fumando maconha na minha frente, eu vejo eles cheirando cocaína, eu já tive problema com isso, mas ó, sem problema, não tem erro não. Tô bem? Não tá bem. Vai cair. Uma coisa é você ir falar de Jesus e voltar. Outra coisa é você ir sentar no meio deles enquanto eles fazem as questões dele, né? E a gente precisa mudar. E aí Sodoma vai ser destruída, não tem como. Ló só sai de Sodoma com a roupa do corpo. Só. Não sobrou mais nada. Perdeu servos, empregados, todo o seu rebanho de ovelhas, de vacas, de camelos, perdeu tudo. Saiu ele e as 2 filhas com a roupa do corpo. Por quê? Porque Sodoma mudou Ló. A justiça daquele império que ele tinha não suportou a influência daquele mundo pecaminoso que Ló tinha. E aí ele sai com a roupa do corpo, morrendo de vergonha e com orgulho. É interessante. Por que ele não buscou Abraão? Por que ele não foi atrás de Abraão e falou assim, ô Abraão, foi mal, errei. Olha, foi uma decisão super errada. Deixa eu entrar no bando seu de novo? Não. Ele ficou lá. Ele procurou uma caverna e começou a morar na caverna. Por quê? Porque o justo Ló não era mais o justo Ló. Por mais que ele se reafirmava, não era mais o justo Ló. Perdeu tudo. Às vezes, os empresários perdem não porque não sabe administrar, mas é porque ele não sabe administrar relacionamentos. Ele não sabe onde ele entra e onde ele sai. Ele não sabe o tipo de pessoa que traz influência sobre ele e os que traz boas influências sobre ele. Ele não sabe o que é ruim. Ele entra naquele meio e acha que ele está intacto. Não está. Vai sofrer, vai perder tudo. Interessante é que a partir daí ele começou a ficar traumatizado e ele não quis ir para outro lugar. E ele viu uma cidadezinha do lado onde o anjo disse para ele que ele podia ir para lá e falou, eu não vou não, Deus vai destruir aquele lugar também, porque lá também é pecador. E aí ele começa a julgar que todos os lugares são pecadores e que Deus vai destruir todo mundo. E o julgamento dele começa a ser esse. Nenhum lugar serve mais para mim. Quando na verdade ele deveria ter dado o passo atrás, voltado lá em Abraão e começado tudo de novo. Mas era orgulhoso demais para começar. Essa é a história do empresário Ló.